Saudar a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa. Esse é o nosso blog, A Sua Igreja. O nosso endereço é asua-igreja.blogspot.com. Você pode estar mandando suas perguntas. Nosso e-mail, asuaigreja@gmail.com. Você pode estar mandando também para o 5511 99184 1836. Suas perguntas, dúvidas. Bem, hoje o povo abandonou Deus. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. O que explicam as pessoas permanecerem em igrejas erradas vendo o erro sem falar nada? O que explica as pessoas seguirem a igreja sem se manifestarem e falar: olha, pastor, isso aqui está errado, isso aqui não pode? O que explica isso? Obediência? Será que é um ato de obediência? De submissão? Ao homem, né? Só se for o homem, porque pela palavra de Deus, Jeremias foi levantado num tempo a qual havia muita coisa errada. Deus falou: vai, clama aos ouvidos de Jerusalém a sua transgressão. Então hoje as pessoas elas têm se apegado a coisas totalmente antibíblicas para fundar as suas más ações. Então você tem que entender uma coisa: se você se calar, você faz parte dessa obra má. Você está ali, você está fingindo que não vê. Porque uma vez um pastor falou isso para mim, né, que a gente estava falando sobre... O pastor era totalmente contra a política na igreja. E aí ele foi se expressar para o povo, falando: olha, não concordo com política, não concordo com política, e aqui não vai se falar sobre política. Aí, beleza. Aí chegou, foi na época de eleição, um pastor foi falar sobre política na igreja. Só que esse pastor que veio falar de política na igreja foi mandado pelo líder das igrejas. E aí o pastor ele começou a descer a lenha na política. Descendo a lenha na política um dia, descendo a lenha na política, descendo a lenha na política. E passou a oportunidade para o pastor. Aí o pastor veio falar de política, de candidatura. Aí fica assim, é meio estranho, né? Um reino dividido, né? Como disse Jesus. Aí beleza, chegamos lá no fim da reunião, fui conversar com o pastor. Ô pastor, que pena, né? E esse pastor falou de política, falou: estou aqui falando de política porque fulano de tal mandou. E falou. Distribuiu o panfleto, falou lá o número, que ele vai de porta em porta. Acabou com o pastor da igreja. Aí foi conversar com o pastor. Ô pastor, chato, né? Aí o pastor olhou pra mim e falou assim: não, meu irmão, Alex, de vez em quando a gente tem que fazer vista grossa. Você viu Jesus fazendo vista grossa algum dia? Só que para as pessoas permanecerem nas igrejas, mesmo vendo coisa errada, sem falar nada, a gente não está aqui falando para você sair da tua igreja, não. Existem casos que você tem que mudar de igreja, mas existem casos que você tem que ficar na igreja. Que nem eu falei do irmão Marcos, né? Falou de Deus, foi ali, né? Sentiu uma opressão muito grande. Deus abençoou, ele foi levantado, obreiro. Mas esse caso tem que sair, esse caso tem que ficar, depende. As desculpas são as seguintes: você não tem que olhar para o homem, tem que olhar para Deus, não é? Então eles permanecem errados. E aí se você for falar uma coisa: não, irmão, você está olhando muito para o homem, tem que olhar para Deus. E aí fica aquele erro. Só que Deus disse para Jeremias: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, anuncia as suas transgressões. Tem uma outra passagem que a gente vai ler aqui, 2 Reis 4, 8 e 9. Vamos lá. Uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então, essa desculpa que as pessoas usam, que a pessoa tem que olhar para Deus e não para o homem, é porque elas vivem erradas
elas querem usar um argumento de Satanás, do diabo, para permanecer no erro, para que você permaneça na igreja, para que você permaneça ali nos segmentos dela, para que, tá tudo bem, eu sou falho mesmo, sou imperfeito mesmo, sou pecador mesmo, mas isso a gente tem que falar para Deus. O irmão vê a gente fazendo algo errado, eu sou pecador mesmo. Outro o homem é falho. Eu não posso usar esses argumentos. Eu não posso usar esses argumentos para afirmar os meus erros, não. Outra coisa, já leu aqui, sobre o pensamento das pessoas, sobre as pessoas que são de Deus, né? Vamos abrir aí, agora em Atos 8, 26. Do 26 ao 31, a gente vai ler um pouquinho, não é muito longo. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, mor, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Então veja bem. Então Felipe, ele ouviu a voz do anjo, ouviu a voz do Espírito Santo, e chegando, se ajuntou um carro onde estava um rapaz lendo o profeta Isaías. Com certeza ele ouviu, porque diz a palavra de Deus aqui, e ouviu que lia o profeta Isaías. Ele estava lendo em alta voz. Só que Felipe disse para ele: olha, você está entendendo o que você está lendo? Ele disse assim: como que eu vou entender se ninguém me explica? Diz aqui no versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Então, o que é errado? As pessoas que não entendem ou muitos que não ensinam? Porque nesse momento, gente, Felipe, ele podia dizer qualquer coisa. Veja bem, olha só, vamos aqui analisar. E diz aqui, quem era esse rapaz? Eunuco, mordomo, mor da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Aí Felipe começou a falar, batizou e sumiu. Foi arrebatado. Então veja bem, gente. Felipe não podia ensinar qualquer coisa. Felipe não podia dizer qualquer coisa para ele. Felipe não podia dizer qualquer palavra, às vezes até mesmo se aproveitando da situação. A pessoa queria, ele desceu para adorar, estava com as escrituras na mão, lendo o profeta Isaías. Então, o povo tem abandonado Deus. O povo tem abandonado Deus porque o povo não se preocupa mais em chegar lá no seu pastor. Vamos lá, pega o 8, 11 aqui, Atos 8, 30. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? O lugar da escritura que lia era: foi levado como a ovelha para o matadouro, como está mudo o cordeiro diante dos teus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento.
E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? Desse mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a sua boca e, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo ele caminhando, chegaram-se ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês em todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. Então, quando a palavra é de Deus, é falada de Deus, o próprio eunuco falou: O que te impede que você me batize? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o povo tem abandonado. O eunuco dessa palavra, ele quis verdadeiramente saber sobre Deus, pediu para Filipe ensinar, aprendeu, se batizou e Deus foi com ele. E você, o que você espera para verdadeiramente buscar e querer que alguém te ensine, querer aprender? Então entrega essa palavra nas tuas mãos, busque a Deus verdadeiramente, queira aprender na palavra de Deus, e Deus ele vai te abençoar. Deus vai fazer morada quando você começar a agir verdadeiramente como diz as Escrituras. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus.